Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vim nesta noite de quarta-feira, 29 de abril de 2026, trazer uma palavra para os nossos corações, para o meu e o seu coração. Eu creio que o Senhor ele tem algo tremendo para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. E refletindo numa palavra, o Senhor ele incomodou meu coração para que eu trouxesse essa palavra para compartilhar com você que parou nesse vídeo nesse momento. Se esse vídeo apareceu para você, é porque o Senhor quer falar com você. Ou você sabe alguém que está precisando de uma resposta do céu neste momento, e o Senhor ele vai incomodar o teu coração para enviar para essa pessoa. Ou então, essa palavra chegou neste momento para você porque você precisa, mas também porque aquilo que é bom para nós, nós partilhamos com outras pessoas. Isso é muito necessário, é muito importante, porque nos dias que nós vivemos, muitos já não têm essa sensibilidade do Espírito Santo, de entender o quão bom é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é sobre esta palavra que eu quero ler nesta noite, um trecho na Bíblia, e eu quero fazer uma ministração bem rápida ao teu coração, porque eu tenho certeza e convicção que o Senhor ele tem algo sobrenatural para realizar na tua história e na tua vida. Missionária Dani, você não sabe o que eu estou passando, mas o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o teu, conhece o meu, conhece o nosso coração. E é por isso que nesta noite ele me trouxe aqui, para entregar algo do céu para a tua história. Amém? A palavra nesta noite será no livro de Jó, capítulo 42, do 10 a seguir, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. E acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto possuías antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram. Até aqui, até esse momento. Apenas esse pequeno trecho, para que você entenda o que o Senhor ele tem para falar conosco nesta noite. Jó é uma palavra muito conhecida, e eu acredito que você saiba do que eu estou falando nesta noite. Jó, ele foi acometido de percas, ele foi acometido de doença gravíssima. E o Senhor, ele provou a Jó. Tanto que quando Satanás, ele foi até o Senhor e disse: tá vendo o teu servo Jó? Olha que coisa doida, irmãos. O inimigo, ele faz isso com a nossa trajetória também. Tá vendo ele? Tá vendo ela? Agora guarda aí, segura um pouquinho para você entender. Tá vendo? Ele só é fiel a ti, Senhor, porque tu dá tudo para ele. Porque tudo o Senhor faz para ele. Tira dele tudo para ver o que sobra, para ver se ele ainda vai te adorar. Só que Deus conhecia, maravilhoso Deus, o caráter de Jó, assim como conhece o teu e o meu. O inimigo, ele pode até querer tocar em tudo
o que nós temos material. E o Senhor, Ele pode nos provar a todo momento, porque o Senhor, Ele só prova quem Ele sabe que pode ser aprovado. E Ele nos conhece, Ele nos formou, e nós somos imagem e semelhança dEle. E isso é lindo, irmãos, lindo. E eu sou apaixonada por Jesus. E ai de mim se não fosse Ele. E a palavra do Senhor, ela é clara em dizer que Deus, Ele permitiu que Jó perdesse tudo, que Jó fosse acometido de uma doença grave, para provar para o inimigo tanto quanto bom era o coração de Jó e quanto tanto adorador realmente ele era. Por isso que nós não devemos, de maneira nenhuma, duvidar do que o Senhor tem para a nossa história, do que o Senhor tem para a nossa trajetória, para a nossa vida, porque nós estamos debaixo de uma promessa do céu. E aí, quando Jó estava na situação difícil da tua vida, da tua trajetória, da tua história, até a sua esposa disse: abandona o teu Deus e morre. Muitos acham que ela estava sendo ingrata com o Senhor, mas na verdade, na minha visão, eu penso que não era ingratidão da mulher de Jó. Ela estava desesperada de ver ali o quanto o marido estava sofrendo, o quanto ela já havia sofrido, não somente com as percas materiais, que são as de menos, mas pela perca dos filhos e filhas que ela teve que carregar num fúnebre, numa dor inexplicável. Então, quando ela disse isso, é porque ela já não estava aguentando ver o sofrimento do seu esposo. E contudo, até os amigos de Jó, que conheciam o andar dele, o caráter dele, também questionaram o porquê ele está nessa prova. O que Jó fez? O que foi que ele fez para merecer isso? E quantas das vezes, não só os de fora, escute o que eu estou falando, entenda, é mistério, mistério nós não compreendemos. Nós vivemos algumas coisas que não adianta nós tentarmos compreender porque é incompreensíveis as coisas do céu. E os inimigos, os amigos de Jó também duvidaram do caráter dele. Mas sabiam da promessa que Deus tinha na vida dele e sabiam que Jó era na presença de Deus. Só que o nosso verdadeiro amigo é Cristo. Esse não tem perigo dele duvidar do nosso caráter, porque ele foi quem formou o nosso coração. E é tão maravilhoso isso que a palavra ela deixa claro em dizer: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor transformou a situação de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aí que está a palavra-chave. Quando nós oramos, mesmo por aqueles que muitas vezes nos abandonam, muitas vezes duvidam de nós, muitas vezes nos incompreendem, muitas vezes, enfim, você está entendendo o que eu estou falando porque o Senhor, Ele está falando com você. Talvez na tua trajetória a sua pergunta é assim: Deus, e agora? Eu me vejo sozinho, eu tinha tantos amigos, a minha casa era cheia. E agora eu estou sozinho, eu estou sozinha.
Neste momento que eu mais precisava de alguém, mais precisava de um abraço, todos sumiram. É para você entender que quando nós entendemos que o nosso fiel e verdadeiro amigo é Cristo, é que nós precisamos ter dependência total do céu, não da terra. Não que nós não devemos honrar os nossos amigos, não, 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 não. Os amigos são bênçãos do Senhor. Mas nós precisamos entender que mesmo quando eles se afastam, que muitas das vezes são permissão do céu para nos tratar, nós devemos orar por eles. Assim como a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por quem nos maldizem, nos julga, enfim. É fácil? Não. Na prática, não é nada fácil. Na teoria parece lindo, mas na prática não é. Mas nós devemos ser servos fiéis. E a oração é a chave de tudo. De tudo. Sem oração não funciona nada. Tudo é a oração. Para nos curar, para nos restaurar, para nos levantar, enfim, para tudo. Tudo precisa de oração, porque oração é o que nos leva para perto de Cristo. É o que nos faz estar ligados a todo momento com Ele. E é tão lindo que o Senhor, Ele acrescentou tudo, virou o cativeiro dele e deu tudo em dobro do que ele tinha antes. E aí então, quando o Senhor virou o cativeiro, quando o Senhor mudou a situação, quando o Senhor curou, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor levantou, quem apareceu? Os familiares, os irmãos e as irmãs que estão escritos aqui. E com certeza os amigos. É para você entender que tem certas fases da nossa vida, da nossa trajetória, que nós vamos ter só Cristo. Que nós vamos andar só com Cristo. E não adianta fazer birra, não adianta chorar, não adianta sair correndo, descabelar, porque Cristo é o nosso fiel amigo. E eu vim nesta noite para te fazer lembrar o quão bom é a presença de Cristo e o quanto Ele nunca desistiu de você nem de mim. E o Senhor, Ele vai mudar a tua vida. Eu estou profetizando agora, essa é uma palavra profética nesta noite. Eu estou profetizando nesta noite que o seu cativeiro está sendo transformado nesta noite. Que a tua cura está vindo de encontro com a tua vida nesta noite. Que a restauração do teu casamento está vindo de encontro na tua casa nesta noite. Que a salvação dos seus filhos estão vindo de encontro com a tua história nesta noite. Não acabou. Não é o ponto final, não é a reta final de jeito nenhum, porque o Senhor, Ele tem uma promessa sobre a tua história, tem uma promessa sobre a tua vida e Ele é fiel para cumprir. Não te espantes se quando tudo voltar ao normal, melhor do que antes, pessoas se acheguem até você. Mas o Senhor, Ele vai te dar discernimento para aqueles que realmente ficarão na tua vida. Aqueles que realmente sentarão na tua mesa e comerão o pão contigo, para que você possas os honrar e vos abençoar. Então não desista, porque o Senhor não desistiu de mim, de você. Então que nesta noite você tenha convicção que a hora da tua vitória está selada no céu, que a hora da tua vitória está sendo já para ser liberada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. E o que você vai viver
você nunca imaginou. Será o dobro daquilo que um dia você perdeu. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que nesta noite você possa ter convicção e receba do céu o melhor que está por vir. Porque há um grande e maravilhoso tempo para estar chegando sobre a tua vida, sobre a tua história. E este tempo será marcado de milagre, será marcado de coisas assim que vão surgir de todos os lados e você vai poder expandir a bênção com quem está ao teu redor. Nunca esqueça que aquilo que o Senhor fizer para você, fizer para mim, vai ser para impactar a nossa volta, para que o nome dele seja glorificado nesta terra. A paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe em nome de Jesus.